A operação israelense foi chamada de Espadas de Ferro. Os Estados Unidos condenam o ataque e afirmam que vão garantir que seu principal aliado tenha o que precisa para se defender. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. O apoio da minha administração à segurança de Israel é sólido e inabalável. Este não é o momento para qualquer parte hostil a Israel explorar esses ataques para obter vantagens. O mundo está observando. A União Europeia também condenou os ataques e afirmou que Israel tem o direito de se defender, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A Rússia solicitou um cessar-fogo imediato. O presidente Vladimir Putin disse que o conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas ilustra o fracasso da política dos Estados Unidos no Oriente Médio e defendeu a criação de um Estado palestino. Os Estados Unidos pressionaram ambos os lados, mas sempre sem levar em conta os interesses fundamentais do povo palestino. Refiro-me, em primeiro lugar, à necessidade de implementar as decisões do Conselho de Segurança da ONU sobre a criação de um Estado palestino soberano e independente. Putin fez essas declarações durante uma reunião no Kremlin com o primeiro-ministro iraquiano, dias depois de o Hamas lançar uma ofensiva sem precedentes contra Israel. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a criação de um Estado palestino é a solução mais confiável para o conflito e a Turquia pediu para evitar uma escalada. O Brasil, que atualmente ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU, anunciou que convocará uma reunião de emergência da organização para abordar a situação em Israel e na faixa de Gaza. O presidente Lula, bem como o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, deixou claro que esse é um tema que vai ser discutido. E é interessante a gente perceber que o conflito israelo-palestino ele tem um papel já muito importante na nossa política externa. O Brasil, ele não somente deu um voto de Minerva lá em 1947 para a partilha da Palestina, a resolução da ONU, que depois viria a levar à criação do Estado de Israel, não levou à criação do Estado palestino porque os árabes rejeitaram essa partilha. Mas desde então, a postura do governo brasileiro tem sido sempre a mesma, defender uma solução dos Estados, ou seja, Israel continuar existindo, tendo seu direito de se defender, mas também o estabelecimento de um Estado palestino. A gente teve algumas mudanças aí ao longo da história, então, em alguns momentos o governo brasileiro ele teve mais do lado de Israel, em outros mais do lado palestino, mas a grande questão que fica no ar em relação a essa reunião específica é se o Brasil ele vai tratar ou não da questão do Hamas enquanto um grupo terrorista. As notas que foram lançadas, o discurso do presidente Lula reconhece que o que aconteceu ontem foi um ato de terrorismo, mas não houve nenhuma menção ao Hamas. Então, oficialmente, o Brasil não reconhece o Hamas como um grupo terrorista e até então todas as falas do governo brasileiro têm sido sobre voltar às negociações, fazer um acordo de paz entre Israel e os palestinos. Quanto a esse apoio internacional, ele muito provavelmente se traduzirá na esfera política. E isso vai demonstrar a Israel até onde ela pode ir na esfera militar no uso da força. Israel também não pode arriscar muito o uso da força completamente desmedido, porque ali pode também estar se arriscando os acordos de normalização com os países árabes. E parte uma das possibilidades aventadas para que essa ofensiva do Hamas fosse agora é justamente trazer de volta a questão palestina à centralidade do mundo árabe, porque ela foi muito deixada de lado, e marginalizada nos últimos anos. Os países árabes começaram a abrir caminhos, diálogos com Israel, mesmo que não o reconhecessem, e começou-se essa onda de normalizações, os acordos de Abraão, e agora a gente está no momento da negociação de um acordo decisivo que seria a normalização entre Israel e a Arábia Saudita, o que poderia abrir as portas para que praticamente todo mundo árabe, a Liga Árabe, reconhecesse Israel como uma nação e reconhecesse como um Estado. Então, muito provavelmente, de uma das razões pelas quais o Hamas lançou essa ofensiva nesse momento foi para desestabilizar esse processo, produzir imagens que Israel massacraria os palestinos como povo árabe, e aí isso colocaria os países árabes que mantêm relações ou estão tentando normalizar suas relações com Israel em um lugar ruim,
forçando a que esse processo retrocedesse ou nem avançasse. O grupo Hamas assassinou bebês e crianças em kibbutz, uma comunidade em Israel, e suas famílias também foram mortas. Este soldado aposentado foi para a batalha e diz que vai lutar até que tudo chegue ao fim. Vamos lutar para defender o nosso povo e depois mudaremos para atacar. Você sabe, alguém vai pagar por este crime, por esse ataque terrorista. Então, eu aceito uma guerra muito longa, durante e agressiva, e eles pagarão o preço por este crime. O exército israelita fez ataques contra o que dizem ser alvos do Hamas, na cerca de segurança Gaza-Israel e também em um edifício. Os habitantes de Gaza temem que tudo seja destruído. Tememos a destruição e a cessação da vida civil na faixa de Gaza. Tenho trabalhadores na empresa e tenho obrigações para com os clientes. Estamos a entrar numa fase de destruição. O jovem Mohammed diz que não sairá de Gaza, mesmo diante da escalada de violência. Dizemos-lhes que não vamos desistir e que estamos aqui para ficar. Esta é a nossa terra e não vamos abandonar a nossa terra. O hospital está lotado de feridos. Famílias inteiras não param de chegar e sobrecarregam as equipes. Muitas vítimas são crianças. No hospital, alguns morrem antes de serem atendidos. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza alertou que a falta de material médico levará a uma catástrofe no território palestino. Segundo os médicos, 8 hospitais não são suficientes para responder às necessidades dos cidadãos. Muitas pessoas que ficaram desabrigadas encontraram refúgio nos corredores do hospital e em seus jardins. Já são milhares de mortos, feridos e desaparecidos no conflito. Não há dúvida de que a sua atuação de Israel também é muito complicada, porque se entende internacionalmente de que o poder de fogo de Israel, comparativamente ao Hamas, é muito superior e que as condições de vida na faixa de Gaza e também no West Bank, de alguma forma, incitam a este tipo de atuação. Justamente porque essas regiões, em razão do isolamento, em razão dos embargos e das sanções que sofrem, têm se transformado em um verdadeiro barril de pólvora, uma vez que a população contida nesses lugares não tem livre movimentação e não pode fazer uma série de coisas que nós estamos acostumados. Então, isso faz com que o jovem destas regiões não tenha muita perspectiva com relação ao seu futuro. E é por essa razão que a resposta de Israel tem de atender 2 demandas. De fato, 3, nós poderíamos dizer. Uma, a necessidade de forçar o Hamas a não repetir as atividades que tem feito. Em segundo lugar, encaminhar uma mensagem aos países árabes para que eles não se sintam tentados a atuar contra Israel por notarem algum tipo de fraqueza. E, em terceiro lugar, também agir de uma forma que a comunidade internacional não entenda que Israel ultrapassou os limites do razoável. O embaixador de Israel na ONU denuncia crimes de guerra e chama isso de 11 de setembro de Israel. This is Israel's 9/11. Este é o 11 de setembro de Israel. Este é o 11 de setembro de Israel e Israel fará tudo para trazer nossos filhos e filhas de volta para casa. Back home. As the Security Council... Enquanto o Conselho de Segurança se prepara para se reunir, Israel tem uma única exigência. Os crimes de guerra do Hamas devem ser condenados inequivocadamente. Esta atrocidade inimaginável deve ser condenada. O Hamas planejou o mais violento ataque. Acontecia uma festa de música eletrônica perto de Gaza. No local, tinham brasileiros. Hanani, minutos antes de morrer, gravou um vídeo. No meio da rave a gente parou
num bunker, começou uma guerra em Israel. Pelo menos a gente está no bunker agora, seguro, vamos esperar dar uma baixada nisso. Mas, cara, foi cena de filme agora, a gente correndo quilômetros para achar um lugar para se esconder, velho. Bruna também estava na festa e foi encontrada morta. Muitas pessoas foram sequestradas. Uma imagem desesperadora. Rafael, um sobrevivente, estava na festa. Ele gravou imagens e postou nas redes sociais. Ele conversou com a equipe da Jovem Pan e contou os detalhes. Por volta ali das 6 da manhã, houveram ali os primeiros barulhos, né, de explosão. E como aqui a gente já é acostumado a ouvir barulho de explosão, são os mísseis, né, sendo interceptados no ar pelo sistema de defesa israelense. Imediatamente a produção do evento parou a música e aí as pessoas já começaram a correr procurando por abrigo. Como era uma área florestal, não tinham muitas opções, né, para se esconder. Eu com os meus amigos, eu falei, gente, está caindo bomba, a gente está do lado de Gaza, a gente vai embora agora. Porque tinha algumas pessoas que queriam ficar um pouco mais, né, ver se iam parar, eram só alguns foguetes, ninguém tinha a noção da proporção, né, que ia acabar tomando esse ataque terrorista. Então eu falei, gente, a gente está indo para o carro agora e a gente vai embora. Então eu já comecei a tentar desviar ali da fila do estacionamento, acelerando, né, tentando ir por caminhos não tão convencionais, passando pelo meio da mata, tronco, árvore, tentando sair dali o mais rápido possível. E chegando ali na saída do estacionamento, tem a entrada, né, para o norte, uma direção para a esquerda indo para o norte e para a direita para o sul. E a gente precisava voltar para Tel Aviv. A distância de onde a gente estava para Tel Aviv é por volta de 1h30, né, 88 quilômetros, se eu não me engano. E já tinha ali uma barreira policial não permitindo as pessoas ou aconselhando as pessoas não irem em direção ao norte. Mas como a gente precisava ir para o norte, a gente convenceu eles deixaram a gente passar, junto com outros carros também. Depois de 1 ou 2 minutos dirigindo, a gente viu, já estava, né, um pouco de trânsito, todo mundo tentando sair ao mesmo tempo. Um carro vindo na direção oposta, totalmente destruído, sem a roda da frente, caindo aos pedaços, uma menina totalmente ensanguentada, gritando terrorista, terrorista. E o amigo que estava com ela também saiu do carro todo ensanguentado, gritando terrorista, fazendo todo mundo dar a meia volta e dirigir sentido sul. A ONG Zaka, especializada em resgates e primeiros socorros, afirmou que mais de 200 corpos foram encontrados no local onde era realizado o festival. Alex dividia apartamento com Hanani. Hoje, resta dor e tristeza. O soldado é um sniper brasileiro que trabalha no exército de Israel. Alex é reservista e foi convocado para a guerra. Eu agora fui convocado. Ontem toda essa situação começou. Hoje de manhã cedo eu já vim para a base. Já peguei equipamento, arma. Estou em alerta máximo aqui. Qualquer momento eles falam para a gente, todo mundo, botar colete, botar equipamento. O sniper conta que todos os soldados estão assustados com o que pode acontecer daqui para frente. A gente está bem preocupado com a situação. A gente vê os vídeos e as fotos que mandam, que o Hamas, o grupo terrorista de Gaza, manda de propósito. Eles filmam de propósito as coisas horríveis que eles fazem, os crimes de guerra que eles fazem, e eles circulam isso na internet de propósito para a gente ficar com medo, assustado, para a gente ficar com medo deles e abaixar nossa moral. Alex vai para o combate com o coração ainda cheio de esperança, que tudo isso acabe e que o Hamas seja punido. Como sempre, Israel vai ganhar, mesmo tendo esse custo enorme, que é um número enorme de mortos. Por enquanto, a terceira situação de guerra em Israel, com os terceiros maiores números de mortos, e só subindo, o tempo todo subindo. Ainda tem muita gente sequestrada dentro da faixa de Gaza,
tem gente sendo feita de refém na própria casa, nas pequenas cidades do sul. Em frente, tipo, lutar pelo nosso país, lutar pelas nossas pessoas, nossos amigos, familiares que morreram, e não deixar isso barato. Não deixar eles pensando que eles podem fazer com a gente o que eles quiserem por puro ódio, por simplesmente ser um país judeu e dizer que em nome de Deus. Então é uma situação realmente bem complicada e como eu disse, eu estou só esperando minhas ordens e eu vou fazer o possível para fazer a minha parte e conseguir achar meus amigos e que tudo fique em paz. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv disponibilizou um formulário em seu site para que interessados possam se inscrever nos possíveis voos de repatriação. São milhares de pedidos. Aeronaves da FAB estão trazendo os brasileiros de Israel. A ação interministerial foi denominada Voltando em Paz. Neste primeiro momento, a estimativa é retirar 900 brasileiros que estão em Israel e na Palestina. A Aeronáutica informou que essa será a maior operação de resgate já realizada. A maior até então tinha acontecido no Líbano, quando foram resgatadas 300 pessoas. O repórter Rodrigo Viga conversou com um dos brasileiros que desembarcou no Rio de Janeiro. A gente via o conflito, porque tudo é muito perto, né? Então a gente via o conflito, participava do conflito, mas é tudo angustiante, porque todo mundo vive a guerra lá, né? Para nós, mais ainda porque nós não vivemos em país de guerra, nós vivemos num país, né, de paz, pacífico, e para nossa sorte fomos os primeiros a sair de lá, para a glória de Deus, e que venham os demais que lá estão, em nome de Jesus. O Ministério das Relações Exteriores estima que 14 mil brasileiros residem em Israel e 6 mil nos territórios palestinos. As tensões aumentam na faixa de Gaza, mas nem o Hamas, o grupo islâmico que governa a região, nem Israel queriam uma escalada. Porém, não foi o que aconteceu e a luta por território continua, com sangue derramado dos dois lados da história. O Papa Francisco implora por paz. Que os ataques e as armas cessem, por favor, eu imploro. O terrorismo e a guerra não levam a uma solução, mas apenas à morte e ao sofrimento de muitas pessoas inocentes. A guerra é uma derrota. Toda guerra é uma derrota. Vamos rezar pela paz em Israel e na Palestina.